E a gente fala agora sobre a safra de grãos do Paraná, Plano Safra, o desenvolvimento do milho e também do trigo no estado paranaense. Eu vou conversar com o analista técnico da Gerência de Desenvolvimento Técnico da OCEPAR, o Salatiel Turra, que já está conectado conosco e vai aparecer aqui no telão. Salatiel, seja muito bem-vindo. Bom dia, grande prazer falar contigo mais uma vez. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. É sempre uma satisfação falar com vocês. Que bom, obrigada. Bom, queria a sua opinião sobre o Plano Safra, né? De que forma que vocês da OCEPAR receberam essas medidas aí pelo governo federal. Foram muito positivas aí esse montante do recurso, o aumento e diante desse momento que a gente vivencia, né? Mais recursos, mas também mais juros, né? Diante desse aumento da Selic. Mas o que um ponto aí que vocês estão comemorando é a questão da manutenção do teto de enquadramento do Pronaf, né, Salatiel? Então eu queria que, de forma geral, que você comentasse a visão de vocês quanto ao Plano Safra. A expectativa era bastante grande, uma vez que a situação econômica, né, ela, devido a essas condições de conflitos existentes, as adversidades climáticas e também a cotação do dólar em alta, faziam com que a expectativa fosse que o montante de recurso fosse disponibilizado num volume muito maior do que aquele já disponibilizado na safra passada. E isso foi, de certo modo, atendido, né? Nós tivemos aí um aumento na ordem de 36%, isso equivale a aproximadamente 90 bilhões de reais a mais de recurso disponível no Plano Safra. Entretanto, outras propostas, outros pedidos que a gente fez, que era a manutenção da taxa de juros junto ao governo federal, isso devido às condições também desfavoráveis do ambiente econômico, não conseguiram ser atendidas. Mas o juro pronafiano, que é um dos principais produtores aqui do nosso estado, que são pequenos produtores, ele se manteve aí na ordem de 5 a 6%, que não foi um momento muito significativo frente à realidade difícil que a gente está vivenciando. Agora, Sim. para produtores que têm um médio e maior, grandes produtores, aí já passou da faixa de 10% a taxa de juros. Então, isso é um pouquinho preocupante. Em relação ao teto, Lilia, de enquadramento, nossa proposta inicial era para que chegássemos aí a R$750 mil. Entretanto, foi mantido. Isso é um ponto que a gente não achou favorável, né, nesse sentido, porque isso pode desenquadrar muito produtores que, na verdade, a realidade deles ainda continua sendo como pronafianos devido a aumento significativo dos preços recebidos por suas commodities. Entretanto, como o custo aumentou também, a margem de lucro deles ainda permanece a mesma. Tá aí, obrigada até por esclarecer, então, né, essa manutenção do enquadramento, que a proposta é que fosse um pouco diferente. Agora, em relação à subvenção do prêmio para o seguro rural, né? Qual foi a percepção de vocês, tendo em vista aí que o Paraná perdeu muito com o clima, né? É um dos estados que mais precisa ter investimento em seguro rural. Isso, o Paraná ele tem nas últimas safras teve muita dificuldade, principalmente em relação à estiagem prolongada. Tivemos aí perdas significativas do milho segunda safra do ano passado, e graças ao seguro rural, muitas pessoas tiveram seus recursos, né, através do seguro rural recuperados. E para esse plano safra, nós tivemos um aumento aí, segundo a divulgação pelo Ministério da Agricultura, na ordem de 100%. Isso significa o empenho que o governo federal tem disponibilizado e a atenção dada para com essa atividade, uma vez que garante aí uma receita para aqueles produtores quando em momentos de sinistros aí ocasionados por falta de chuva, por situações adversas que o clima pode provocar para os produtores rurais. Verdade. Agora conta um pouco pra gente que momento que tá, né, agora a fase aí do trigo e como que tá também o andamento da segunda safra de milho, né? Inclusive vocês estão divulgando aí novas perspectivas também para a produção, né, do estado. Como que vocês estão avaliando aí, o clima está colaborando, como que tá esse andamento? Em relação ao milho segunda safra, nesse momento, Lília, nós temos aí a maior área plantada da história do Paraná, em torno de 2,8 milhões de hectares. Isso, a estimativa inicial, segundo os dados do Departamento de Economia Rural, era para chegar em torno de 16 milhões de toneladas, mas devido a algumas faltas
algumas geadas ocorridas bem pontualmente em algumas regiões do estado, isso reduziu a produção, mas não a um nível tão significativo. É para chegar em torno de 15 milhões de toneladas esperado. Mais de 90% da área está em condições médias e boas, então é uma produção bastante animadora, né, uma vez que o nosso estado perdeu aí bastante milho nas 2 últimas safras passadas. Em relação ao trigo, nós podemos destacar também que é uma cultura que está com em torno de 1,17 milhões de hectares plantados a campo. Os preços estão bastante animadores, as condições de desenvolvimento dessa cultura estão excelentes para o momento, e a estimativa é para a gente colher em torno de 3,8 ou 3,9 milhões de toneladas. Então, frente ao cenário que nós vivenciamos na safra passada, essa safra está uma safra bastante animadora. Que ótimo, né? E além da safra animadora, os preços também compensando isso. Que boa notícia aí pra gente também, no mercado como um todo, né? Porque a gente tá vendo tantos preços em alta de tudo e pelo menos a gente tendo aí uma boa safra, a gente traz um certo alento também no caso dos consumidores e para os produtores. Agora eu queria falar um pouquinho daqui para frente, né? A gente teve estimativa do USDA, né, do Departamento de Agricultura norte-americano, de queda para a área de soja por lá. O que a gente pode esperar aqui, hein? Os nossos produtores vão plantar mais soja na próxima safra daqui a 2 meses, Salatiel? Os nossos produtores, principalmente aqui do estado do Paraná, eles são bastante animados, são bastante empolgados e também são bastante tecnificados. E isso faz com que eles garantam uma produção, uma produtividade boa. Claro que eles se baseiam bastante pelo mercado também. Os preços são um dos principais tomadores de decisão na hora de aumentar a área de plantio de uma determinada cultura. Além disso, temos a questão cultural e por mais nós ser um estado com característica de agricultor familiares, a maioria dos nossos produtores eles têm a cultura de plantar a soja. Então, eu poderia dizer que, apesar de o nosso estado ele ter essa cultura de plantar soja, nós também somos um estado que produz muita proteína animal. E aí, compete um pouco de área primeira safra com o milho que produz, que é plantado na primeira safra para produzir silagem e para alimentar os animais aí para a produção de leite. Então, a estimativa há de se esperar, sim, um aumento de área de soja, mas isso também influencia na redução do plantio da cultura do milho, que também é cultivada nessa safra. E os preços do milho também estão animadores. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ter uma conclusão mais certeira nesse sentido, se vai aumentar mais soja ou milho nessa próxima safra. Tá aí, vamos aguardar então as próximas semanas. Salatiel, muito bom falar contigo. Obrigada mais uma vez, um ótimo dia, boa semana e até a próxima.